no Clube Eterno Natal. Grande alegria estar vocês aqui conosco para cultuar a Deus. E vamos abrir a Bíblia no Salmo 100. E antes disso eu vou dar alguns avisos, né? Verificar se o telefone está no modo silencioso. E aos pais ficarem junto dos seus filhos para ensiná-los a honrar e adorar a Deus. Todos acharam a passagem? Amém. A palavra do Senhor diz assim, no Salmo 100. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom, e seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Palavra do Senhor, o salmista nos convida a cultuá-lo com alegria e gratidão. Talvez o seu dia ou a sua semana não foi tão boa assim, né? Mesmo se estamos cansados ou desanimados, o salmista convida a estar cultuando ele com alegria. E devemos reconhecer que o Senhor é nosso Deus. Ele nos criou e somos propriedade exclusiva dele. E além de ser Criador, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Então que venhamos e nos apresentamos a Deus com alegria e na sua presença vamos adorá-lo. Amém? Amém. Convido a todos a ficarem de pé para estarmos adorando e eu convido o Ministério de Louvor a estar à frente. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor por mais esse dia, por mais esse culto. Estamos aqui diante de Ti para apresentar o culto com nossos cânticos, com o coração alegre, por estar na Sua casa, por estar sendo propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor é o nosso Criador, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Teu amor dura para sempre, por isso que estamos aqui diante da Tua presença, que não há nada melhor do que estar debaixo do Teu cuidado, do Teu amor. Que o Senhor possa abençoar esse dia, abençoar esse culto, abençoe os louvores, abençoe cada cântico que estaremos adorando a Ti. Abençoe a ministração desta noite, que venhamos a ouvir a Tua palavra, que ela possa estar sendo ministrada em nossos corações, que venhamos a praticá-la, não só ouvi-la, que transforme nossos corações, derrame Seu amor pela Tua igreja nessa noite e que possamos estar sendo mais parecidos com Cristo a cada dia. Amém. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. É um motivo de muita alegria de estarmos aqui adorando a Deus. Agora nós estaremos louvando a Deus com os louvores. Que os irmãos fiquem em liberdade. Fechar os olhos, levantar as mãos. E também fiquem em liberdade para depositar ali ofertas e dízimos na casa do Senhor. Amém? Que os irmãos possam adorar Deus conosco através dos hinos. Amém? Para ele são todas as
abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam,
estar estudando hoje o livro de Abacuque. Eu queria que você abrisse em Abacuque capítulo 3, e nós vamos ler o versículo de número 2. Né? Abacuque capítulo 3, versículo de número 2. Nós vamos estar aí. Está bem escondidinho aí, né? Abacuque está nos profetas menores, está em Miqueias, Naum, e logo em seguida Abacuque. É um livro pequeno, né, de 3 capítulos, e está dentro da classe de profetas menores, né? E quando nós falamos de profetas menores, não está falando sobre grau de importância, mas é porque os livros dos profetas menores tinham uma quantidade de escritos, poucos escritos na verdade, né? Poucos capítulos, por isso são classificados como profetas menores. Então não tem nada a ver com a questão da importância do profeta, né, e dos seus escritos. É importante a gente estudar também esse livro, justamente porque Abacuque ele é o profeta do avivamento. Ele vai tratar um tema que é muito importante, né, para os nossos dias, e essa palavra avivar significa reanimar, restaurar. E o que mais nós precisamos como igreja nos nossos dias é exatamente isso. Estarmos sempre reanimados, restaurados para manter a nossa vida em comunhão plena com o nosso Deus, né? Então vamos ler Abacuque capítulo 3, a partir do versículo, aliás, no versículo 2, nós vamos estar lendo aí, é o versículo que vai ser tema dessa mensagem. Nós vamos trabalhar esse tema que fala, aviva-nos, Senhor. E aí está baseado em cima aí desse versículo 3, 2 do capítulo 3. Fala assim, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e num discurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor nesse momento, para que o Senhor fale conosco, Pai, através da tua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que quando nós oramos ao Senhor, é nós que falamos contigo, mas quando nós estudamos a tua palavra, meditamos nela, é o Senhor que fala conosco. Por isso pedimos a ti para que teu Santo Espírito nos dê entendimento, nos dê compreensão acerca disso que o Senhor realmente quer ministrar ao nosso coração. E nos ajude, Senhor, acima de tudo, não ser apenas conhecedores, ó Pai, ouvintes da palavra, mas que nós possamos praticar e operar tudo isso que o Senhor realmente tem nos ensinado por meio dela. Por isso, ministra, fala conosco nesta hora, para a honra e glória do teu santo nome que eu clamo, e peça ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos estar estudando esse livro, e é muito interessante, né, que Abacuque, quando ele fala acerca de avivamento, nós precisamos antes fazer uma retrospectiva acerca do que está acontecendo com a sua nação, Judá. Aqui no capítulo 3, nós vamos perceber claramente que a postura do profeta é totalmente diferente do capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver um profeta angustiado, ele está praticamente num vale de medo, de desespero, ele está questionando a Deus em todos os sentidos que você imaginar. Ele não consegue entender o silêncio de Deus, ele não consegue entender por que Deus permite certas coisas, e muito menos entender a metodologia de Deus tratar as questões que envolvem a disciplina do seu povo. E aí a gente vê que no capítulo de número 3, essa postura muda. Ele para de ser questionador para começar a ser um adorador. Aquele profeta que estava com medo, desesperado, angustiado, agora começa a ter uma fé vivificado em Deus, uma fé que leva ele realmente a descansar, a crer nesse Deus, a exaltar a esse Deus e manter uma dependência total nesse Deus. E para nós entendermos essa mudança de postura, nós precisamos então fazer a análise do contexto do livro de Abacuque, para que você entenda qual é a realidade, qual é a situação que a nação está vivendo, e eu acredito que esta palavra ela é relevante para os nossos dias, né? Porque nós podemos fazer até uma contextualização pelas coisas que nós estamos vivenciando nos nossos dias, porque aqui você vai ver problema na questão social, na questão econômica, na questão política, você vai ver problemas morais, problemas de espiritualidade, e se a gente for fazer uma retrospectiva e fazer uma análise de tudo que está acontecendo no dia de hoje, isso também é o que está acontecendo.
no nosso dia a dia, nas nossas comunidades, no nosso país, nos locais onde nós estamos inseridos. E a gente então precisa fazer essa análise de contexto para poder entender o que leva esse profeta a ter essa mudança de postura a partir do capítulo 3. Né? E tudo isso deve fazer a gente também refletir acerca de que não foi qualquer coisa que aconteceu. Né? Não foi absolutamente algo mágico que aconteceu. Mas a gente vai perceber que existem ações, condutas que o profeta teve e que proporcionaram essa mudança de postura na sua vida, né? Com relação aos problemas, com relação às dificuldades, com relação à situação caótica que vivia a sua nação. Por isso eu convido a você, então, agora nesse momento, a voltar lá para o capítulo 1, e a gente vai fazer uma análise agora de todo o capítulo 1, é óbvio que a gente não vai estudá-lo, né, versículo por versículo, mas só fazer uma análise só de observação, né, para você ver aqui o contexto, como está a situação do povo de Judá. E vocês, ao analisar, vocês vão ver que o que está acontecendo aqui não é brincadeira. São coisas graves, coisas difíceis, né? E que se algum especialista, né, nessa área pudesse fazer uma análise geral acerca do que está acontecendo, ele com certeza decretaria a destruição e a ruína da nação de Judá, para você ver a gravidade das coisas que estão acontecendo ali. Então veja só, vamos lá, versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Olha aí. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. Por que mostra iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então veja, por aqui você já vai ter noção. O que está acontecendo com a nação? A gente vai perceber claramente aí no versículo 1 que está tendo violência. Essa palavra violência vem do hebraico chamado Hamas. Você já deve ter ouvido essa palavra, né? Hamas, né? Ouviu de Hamas, já deve estar lembrando lá do grupo islâmico terrorista, né? Que age com brutalidade, crueldade, mata, é violento, é perverso. E na verdade, o significado dessa palavra é exatamente isso. Hamas significa crueldade através do uso das mãos para derramamento de sangue. Em outras palavras, é você utilizar suas mãos para promover realmente o homicídio, a morte, a destruição da vida. Esse é o significado dessa palavra Hamas. E é isso aqui que Abacuque está falando que está acontecendo. Isso está acontecendo aí na nação de Judá. E é por isso que ele fala, gritar-te-ei violência e não me salvarás? Então ele não consegue entender isso. Como é que o Senhor está permitindo que haja a morte de tantas pessoas e o Senhor não move um dedo? Aí ele continua, 3, porque me mostra iniquidade? Ou seja, iniquidade aqui é toda vez que uma pessoa comete um ato que é contrário à vontade de Deus, no sentido moral. Então isso está acontecendo. Então acontecem imoralidades dentro dessa sociedade. Ele fala, me faz ver a opressão. Então o povo estava sendo o quê? Oprimido. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Então veja, destruição, violência, há contendas. Ele fala, litígio se suscita. Por causa disso que a lei se afrouxa. Ou seja, por causa dessa situação, a lei não está tendo efeito nenhum nessa sociedade. E isso você começa a observar, se você for para um país onde a corrupção é generalizada, a lei não serve para nada. Por quê? Porque a lei está contaminada. As pessoas não vão cumprir com a lei. Pelo contrário, a própria situação da nação leva as pessoas a manterem-se em corrupção. E realmente por isso a lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta. Olha aí, outro problema. Não existe justiça. Ou seja, a injustiça continua reinando. E a justiça que tinha que prevalecer, não prevalece. E aí fala, o perverso cerca o justo. E a justiça é torcida. Ou seja, o perverso sobressai sobre o justo. Ou seja, aquele que faz coisa errada está prevalecendo, enquanto aquele que está fazendo algo certo não prevalece. Esse aqui é o contexto que ele está falando que a nação de Judá se encontra. E ele está questionando a Deus acerca disso. Por que que o Senhor está permitindo todas essas coisas acontecer? E por que que o Senhor não faz absolutamente nada? Esse é o questionamento. 5.
Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obras tal que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eu que suscito os caldeus, a nação amada. Lembra que os caldeus aqui, no caso, é a nação da Babilônia. São os babilônicos. Lembrando que nesse período aqui, nós entendemos que havia outros impérios que surgiram e que, de alguma forma ou outra, perderam o seu poder. Então, como dos egípcios, perdeu o poder, depois suscita, né, no caso, os assírios, perde o poder, e agora quem está reinando, né, quem está estabelecendo o poderio militar, econômico, era agora quem? A nação da Babilônia. Então, eles eram a nação que estava sobressaindo dentro do contexto dele. Eles eram a nação poderosa do momento. Então, ele está falando exatamente a respeito deles. Pois suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade, ou seja, eles não respeitam a justiça estabelecida. Eles mesmos fazem a sua própria justiça. E está falando que eles são perversos, eles são maus. E para você entender exatamente isso, você vai perceber claramente que a forma como eles enriqueciam, sabe como é que era? Eles planejavam a invasão de localidades e tomavam qualquer lugar, matavam as pessoas e pegavam tudo que era da riqueza daquelas pessoas para poder o quê? Se enriquecer e manter o seu poderio econômico. E assim eles faziam, em todas as localidades onde eles tinham acesso. É como se a gente visse aí essa ação que nós contemplamos nesses tempos sobre o ISIS, né? Esse grupo de Estado Islâmico, que vai para as regiões, vão lá, invade o local e mata mesmo, estão nem aí, principalmente os cristãos. Invade, toma tudo e assim vai, por força. Né? Eles não fazem pelo meio certo, correto, mas usam por meio da força, por meio da injustiça. Então, Deus está trazendo aí as pessoas que vão aplicar juízo sobre a nação de Judá. Além dos problemas que estão acontecendo aqui, Deus vai levantar uma nação que, segundo aos olhos de Abacuque, é pior do que eles, para julgá-los, para discipliná-los. E aí fala, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia e se precipitam a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reinam, reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes objeto de riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem e fazem-se culpados, esse cujo poder é o seu Deus. Então veja, o que o Abacuque está falando aqui, ele está questionando a Deus, é por que Deus vai estar utilizando uma nação que é tão terrível, que usa de métodos injustos para tomar posse de localidade, se enriquece por meios ilícitos, usam da violência para matar, não respeita a dignidade humana, né? É o que ele está falando aqui nesses textos, não respeita. Os seus cavalos são mais velozes que leopardo. O leopardo não é o felino mais veloz do mundo, né, da face da terra. Mas a ideia aqui é que os cavalos da Babilônia são mais velozes que, no caso, os leopardos, é que ele está fazendo a comparação do seguinte: os leopardos, eles são animais que gostam de caçar suas presas. Eles estão à procura de alguém, de uma presa para poder pegar. E a ideia exatamente aqui é essa, que os babilônios estão ali à procura de algum local para poder invadir, para pegar aquilo que eles têm para destruir aquela cidade. E o pior, ainda fica zombando da destruição dessas localidades. Você já imaginou? Além de agir de violência, de perversidade, ainda zomba, né, da mazela, da destruição de que eles estão promovendo com relação a essas localidades. Então veja que não era uma nação qualquer. Era uma nação terrível, pecaminosa. E Abacuque não entende por que o Senhor está utilizando essa nação para nos disciplinar. Né? E aí prossegue. Não és tu desde a eternidade, ele vai começar agora a entrar na intercessão. Não és tu desde a eternidade, o Senhor meu, Deus, o meu santo? Não morremos, ó Senhor, para executar juízo? Puseste aquele povo, tu os rocha, o fundaste para servir de disciplina?
Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que faz os homens como os peixes do mar e como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pescados de arrastão, e os ajunta na rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então veja que Abacuque ele entra agora numa intercessão questionando toda essa ação do porquê que Deus vai usar essa nação para disciplinar a nação dele. Ele não entende, né? Por que ele vai usar um povo tão cruel, tão perverso, tão maldoso para fazer isso? Ele não consegue entender absolutamente nada com relação à metodologia que Deus está se utilizando para disciplinar o seu povo. Agora, é importante entender o seguinte: Judá não está passando por isso aqui por acaso. Isso aqui já vem sendo anunciado pelos profetas há muito tempo. Deus vinha orientando o seu povo por meio dos profetas, deixando bem claro que se o povo realmente se desviasse dos caminhos do Senhor, realmente começasse a viver de uma forma que não agrada, era exatamente essas coisas que aconteceriam. E ainda aqui está para ocorrer o cativeiro babilônico, que já vinha sido ministrado já desde Daniel, que ocorreria. Então a gente vai percebendo claramente aqui que aqui nós vemos palavra de semeadura. Judá, porque a princípio quando você lê assim, você fala, mas por que tanta maldade? Por que Deus deixa acontecer tudo isso? Mas lembre-se, isso aqui é palavra de semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. A nação plantou isso. E é por isso que está colhendo. E na história bíblica, você vai observar exatamente isso. O povo de Deus, mesmo sendo povo de Deus, é um povo rebelde. É um povo desobediente. É um povo muitas vezes obstinado a fazer aquilo que não convém. E Deus, porque ama o seu povo, assim como a Bíblia fala que Deus corrige a quem ama, assim como o pai quer ver seu filho bem, ele trata, ele disciplina. Agora, a bênção da disciplina de Deus, que a disciplina de Deus para os seus filhos, não é para destruir, mas é apenas o que? Para restaurar. E através da restauração, abençoar a vida do seu povo. É dessa forma que Deus age. Agora, o que nós analisamos só no capítulo de número 1? Nós vamos observar que dentro de todas essas problemáticas que estão acontecendo aqui, o profeta faz 3 questionamentos. E que são questionamentos que eu e você fazemos também. Quando nós passamos por um momento de angústia, momentos de desespero, momentos onde a gente está aflito, né, desesperados, a gente questiona Deus nessas 3 coisas. Primeiro questionamento, o silêncio de Deus. A gente vai falar, por que, Senhor, eu clamo e o Senhor não me escuta? Não está aí no versículo 1 falando isso? Até quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás? Ele está questionando o quê? O silêncio. Por que o Senhor está calado? Por que o Senhor não fala nada? Segunda coisa que ele questiona, a inação de Deus. Por que o Senhor, vendo tudo isso, o Senhor não faz nada? É o que ele fala, né, nesse sentido. Olha a violência, olha a injustiça, olha o litígio acontecendo, olha a maldade, olha a perversidade, e o Senhor não faz nada. Por que o Senhor deixa essas coisas acontecer? E não é que acontece com ele também? A gente não questiona Deus em todos os sentidos, quando acontece algo assim, por que o Senhor deixou, por que o Senhor permitiu? Né? Olha a minha vida com relação àqueles outros. Eu sou melhor do que eles. Por que os outros estão prevalecendo e eu não prevaleço? Por que o perverso sobressai sobre o justo? E o justo é que deveria prevalecer sobre o perverso, não é assim? E ele está questionando, inação de Deus. Por que o Senhor está vendo tudo isso e não faz nada? E a terceira coisa que ele questiona é a metodologia. Ele está questionando por que o Senhor vai usar uma nação perversa, má, para poder disciplinar o seu povo. Ele não consegue entender isso. Na nossa perspectiva, não tem como haver a relação de Deus com o mal, por exemplo. Como que Deus está se utilizando
de um povo tão perverso, tão mal, para poder disciplinar, né, a nação de Judá. Então, nós vemos que esse é o contexto das coisas que estão acontecendo na nação de Judá. E você vai ver situação caótica, situação terrível, desesperadora, né? Pode ver que o profeta está perdendo o seu ânimo, a angústia está tomando conta do seu coração em todos os sentidos. Ele não consegue enxergar futuro com relação a isso que está acontecendo. E ele, automaticamente, a fé dele está o quê? Se abatendo por causa disso. Porque ao analisar Deus e quem Deus é, ele não consegue entender o porquê que essas coisas estão acontecendo. E esses questionamentos todos nós fazemos quando nós passamos por situação assim. Agora, o que nós podemos aqui aprender desse capítulo 1? A primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, a situação ela pode ser a pior que for. Aos teus olhos, você pode pensar que já não tem mais solução. Mas lembre-se sempre que em Deus sempre haverá uma solução. Sempre haverá. É como eu falei, pegasse aqui um especialista nessa área, você ia ter certeza que esse especialista ia decretar: Judá já era. Judá não tem mais jeito. Não há mais esperança para essa nação de acordo com o estado no qual ele se encontra. O resultado de tudo isso aí é realmente a destruição, a aniquilação da cidade. Não tem mais como prevalecer. Essa seria a primeira coisa que nós vamos entender acerca disso. Segunda coisa importante, quando nós vemos a intercessão do profeta, questionando a Deus, nós vamos perceber claramente, né, que nós precisamos, quando passamos por circunstâncias assim, olhar para o alto. Nós precisamos olhar para Deus. Porque se você ficar contemplando o problema, você nunca vai encontrar esperança. Dependendo do problema que você está passando, na verdade você vai ficar desanimado. Você vai ficar com falta de encorajamento para poder realmente seguir à frente, adiante, porque você não vai encontrar solução. Mas o que o profeta faz no versículo 2, capítulo 1? Ele vai para a intercessão. E tem uma coisa importante aqui, é que ele abre o coração para Deus. Não pensa você que ele falar com Deus, ele vai ficar amenizando palavras, não. Ele vai direto. Ele está olhando para Deus assim como um Deus injusto para aquilo que está acontecendo. Como um Deus que realmente não está se preocupando, porque se preocupasse ele tinha intervido, tinha agido. Então a gente vê que nós precisamos também nesse momento ser sinceros com Deus. Se você está revoltado com Deus, se você está com raiva de Deus por algum motivo, seja sincero. Fale mesmo, fale assim: Senhor, eu sei que não devia estar, mas eu estou revoltado. Eu estou revoltado com o Senhor, sim. Eu sei que não deveria, mas eu estou, meu coração está assim. Eu não gostei da forma como as coisas estão acontecendo. Eu não aceito essa forma do Senhor. Você pode ser sincero diante de Deus. E Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele nos ouve. Não importa o que você está falando. Ele nos ouve. Ele está atento como pai para ouvir os seus filhos. E Ele quer realmente que a gente desenvolva essa intimidade com Ele. Então a gente vê claramente que aqui o profeta ele faz exatamente isso. Ele olha para o alto. Ele corre para Deus. Ele busca a solução no Senhor. Aí no capítulo 2, olha só que interessante. Vem a resposta do Senhor, mediante o clamor dele. E aí fala então no capítulo 2: por meio da minha torre de vigia, colocarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu darei à minha queixa. Está vendo? Ele corre para Deus, ele se coloca em oração diante de Deus e ele está falando que ele vai ficar ali, esperando Deus dar a resposta. Uma das coisas que nós temos maior dificuldade na nossa caminhada cristã é esperar. Isso aí você pode ter certeza. E em qualquer problema que você enfrentamos, quanto mais demora, mais desanimados, mais desencorajados nós vamos ficando, se o problema não for resolvido. É assim que nós lidamos com problemas. Mas o profeta aqui ele está ensinando uma coisa importante: aprender a esperar. Porque existe um ditado aí que as pessoas falam a respeito de Deus, fala assim, que Deus tarda,
mas não falha. Eu não sei se você fala isso, né? Alguém fala essa expressão aí? As pessoas, Deus tarda, mas não falha. Eu já falei muito isso, né? Mas a grande verdade é que quando você fala que Deus tarda, mas não falha, você está falando que Deus demora. E na verdade, Deus trabalha com o kairos dele, ou seja, é o tempo de Deus. E no tempo de Deus, uma coisa é certa: Deus não atrasa, Deus não adianta, Deus sempre chega na hora certa. É tempo dele. Então ele não está tardando, ele vai chegar na hora certa. E na hora certa ele age. Mas nós não conseguimos esperar essa hora de Deus. Nós temos uma tendência a querer já tomar das mãos de Deus o problema. E já querer resolver. Mas o profeta está ensinando: sobe a torre de vigia, se coloque-se diante dele. E espera. Espera. Porque ele vai dar a resposta. Ele é o maior interessado em nos abençoar nesse sentido. Aí fala 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja a gananciosa boca se escancara como o seu pulco, e é como a morte, que não se farta. Ela junta para si todas as nações e congrega todos os povos. Qual é a resposta então aqui que Abacuque teve de Deus? Abacuque teve a resposta, irmãos, de que o que Deus faria com a nação da Babilônia. Ele não está questionando Deus nos versículos anteriores. Como é que você está usando uma nação assim? Perversa, má. Sabe o que Deus está falando? Aqui claramente. Da mesma forma como Deus vai disciplinar e está disciplinando, vai disciplinar o povo dele, da mesma forma também Deus disciplina e aplica juízo sobre os perversos e maus. Que aquela atitude da Babilônia de se achar toda prepotente, achar que ela é imbatível, que ninguém derruba ela, né? Que ela vai continuar fazendo essas coisas, vai prosseguir até o fim da sua existência fazendo isso, Deus está deixando bem claro: eles vão cair em ruína, eles estão lá no alto, mas eles vão cair pro chão, literalmente. Enquanto que a nação de Judá, que está lá no chão, Deus vai exaltar e vai restaurar e vai levar ela de novo a trilhar o caminho da fé e das bênçãos de Deus. Então Deus está estabelecendo para ele, para falar assim: ó, escreve isso aí, porque isso aqui vai acontecer. Esses são os juízos que estão decretados sobre a nação da Babilônia. E é isso que leva de alguma forma ou outra, né, Abacuque a realmente a se tranquilizar com relação às coisas que estão para acontecer. E aí você vai ver que nos 5 ais que ele vai falar aqui a partir do versículo 6 até o versículo 19, quando se utiliza a expressão ai, significa juízo de Deus que sobrevirá. Né? Lembra lá dos evangelhos? Ai de ti, Jerusalém. Ai de ti, Corazim. São juízes que viriam sobre Jerusalém, sobre Corazim, sobre outras cidades. Então falou de ai, não é que está doendo, viu? Ai é a expressão de juízo de Deus. E Deus vai falando aqui os motivos que vai levar essa nação a ser aplicado o juízo sobre ela, a ser tratada. E aí, como nós já falamos, né? Eu não vou me deter muito aqui, porque é muita coisa, mas o que foi falado aqui é que a gente falou no capítulo 1. Deles serem o quê? Um povo mau, perverso, violento, que não vivia essa questão de se preocupar com a humanidade, com a dignidade humana, que se enriquecia de forma ilícita, injusta, que se apressava em querer alcançar, obter outras nações e conseguir se enriquecer através de meios ilícitos, porque eles invadiam, porque eles roubavam, porque eles pegavam tudo desses locais que eles invadiam de forma injusta, perversa, má. Todas essas coisas Deus está falando: por causa de tudo isso que vocês estão fazendo, vocês vão sofrer juízos de Deus. Isso para mostrar que Deus é o quê? Justo. É isso que Deus quer mostrar para Abacuque. Abacuque, você está revoltado? Você está achando que eu estou agindo de uma forma errada? Mas eu quero dizer para você, da mesma forma como o Judá está sendo disciplinado porque está cometendo coisa errada, da mesma forma também Babilônia vai ser também julgada e subjugada.
pelas coisas que estão cometendo. É por isso que a gente pode ter a certeza no nosso coração do seguinte: eu não sei se você já viu as pessoas falando assim, fulano lá rouba, fulano mata, fulano faz não sei o que lá, não acontece nada com ele. E está lá usufruindo do bem bom, enquanto que a pessoa que é justa reta está lá sofrendo, se matando e não tem nada. E parece que tudo de ruim vem para sobre a pessoa. E a gente está pensando que aquela pessoa que está fazendo coisa errada, ela vai continuar assim por resto da vida. Não vai. A começar porque se ela faz coisa errada, ela tem que se preocupar, ela não vai ficar em paz. Já começa por aí. O ladrão que rouba lá um banco, ele pode estar usufruindo do que roubou, mas ele está preocupado com a polícia. Toda hora que a polícia aparecer, ele vai ter que fugir, porque ele vai ficar pensando, eles vão me pegar. Ou já me descobriram, ou já estão sabendo que fui eu que roubei. Não tem paz, você vive fugindo. Então, você já começa a sofrer juízo por meio dessas ações. Consciência pesando, o medo tomando conta a todo momento. Não tem paz para ficar tranquilo, não dá para você ficar andando em qualquer lugar. Eu lembro de um rapaz na igreja, faz muito tempo, e ele na verdade não tinha carteira, né? Mas andava com o carro. E aí um dia, ele deixou o carro na frente da igreja, veio um japonês, ele estava bêbado, bateu com o carro, justamente no carro dele. Aí a polícia foi lá, dentro da igreja, e perguntou, quem que é o dono do carro? E quem que era o dono do carro? Esse rapaz aí que não tinha carteira. E que a missionária falar para ele, não anda sem a carteira, não anda, aqui a lei funciona, ele não está nem aí. Aí tá bom, o que aconteceu, irmãos? Ele, por causa disso, ele teve que ficar fugindo. E aí o pior disso é que ele pediu para uma pessoa falar que o carro era dela, para ele fugir da situação. E a pessoa, na maior bondade, na maior sinceridade de querer ajudá-lo, fez exatamente isso. Falou que o carro era dele, só para livrar o outro que não tinha carteira. Aí o que aconteceu? Ele foi embora, a polícia fez ocorrência, tudo, acionou o seguro do carro, só que aí passou um tempo, ele começou a ficar angustiado. Porque ele começou a ver que aquilo que ele fez ele poderia complicar a vida dele. Aí ele foi buscar missionário para perguntar o que tinha que fazer. Ele só falou assim, você não devia ter feito isso, vá lá falar a verdade na polícia. E ele foi e voltou. Chegou lá, olha, o carro não era meu, o carro já era de outra pessoa, mas ele não tinha carteira, por isso eu assumi para tentar ajudar. Eu falei assim, ok, a gente agradece pela sua sinceridade, por você ter feito isso, só que o teu nome agora está sujo aqui. Qualquer coisa que acontecer, você vai preso. Falando exatamente assim para ele. Ou seja, para querer ajudar, para querer livrar o amigo, ele acabou realmente pagando esse preço. E esse rapaz, ele na verdade continuou andando sem carteira. Aí o que ele fazia? Toda vez que via a polícia, ele tinha que cortar caminho. Se ele via a luzinha da polícia assim, ele entrava antes, para não passar. Se tinha blitz, ele dava a meia volta. Ele fugia da polícia a todo momento, desesperado, porque ele ficava pensando que a polícia podia pegar ele a qualquer hora. Então veja que essa ação, essa atitude, realmente ela não é sensata, e isso com certeza vai trazer sempre problema para pessoas que agem dessa maneira. Então, dentro dessa perspectiva aqui, a gente vê então que no capítulo 2, o profeta ele deixa bem claro que Babilônia será punida pelas suas atitudes, suas ações, suas perversidades, suas maldades, sua falta de humanismo, né? A forma ilícita como estava se enriquecendo. Deus ia tratar essa nação. E o tratar seria isso. Eles seriam literalmente abatidos, né, pelo próprio Deus nesse sentido. Né? Então Deus, ele age dessa forma. Então, por mais que as coisas aparentemente parecem que está demorando, não está demorando. Ele age no tempo dele. No tempo de Deus, no cairó de Deus. E é por causa disso aqui, de tudo isso que está acontecendo, que vem o capítulo 3. Aí você vai perceber o porquê que agora o profeta muda de postura. Né? Você vai ver os passos que ele realmente tomou para que houvesse essa mudança de postura. Veja só, oração de Abacuque. Ele começa falando aqui, ó. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ou seja, ele está fazendo oração em forma de hino. Um hino de cântico de vitória. Um hino de exaltação ao Deus, a Deus que ele serve.
E você já vai perceber que aqui é uma mudança totalmente radical. Porque, veja, a partir do capítulo 3, se você for questionar, pastor, o que mudou com relação à situação da nação de Judá? Não mudou nada. Não mudou nada. Porque a nação continua com aqueles problemas todos que foram citados no capítulo 1 e 2. A nação ainda vai ser acometida pela Babilônia, que vai disciplinar a nação de Judá. Tudo isso está para acontecer. Mudou a situação? Não mudou. Mas o que mudou aqui é a postura do profeta. Isso que muda. Porque se a gente for fazer uma análise com relação à nossa própria conduta, você vai perceber o seguinte: quando as coisas são favoráveis a nós, nós mudamos. Como não são desfavoráveis, nós não mudamos. Não é assim? Talvez aqui alguns pensam que não, o profeta mudou a postura dele, é porque mudou essa realidade toda que está aqui no capítulo 2. Não mudou. Mas esse seria o natural. Se mudasse tudo, acabasse a violência, essa maldade parasse, a injustiça não prevalecesse mais, o perverso não tomasse ação sobre o justo, nem não prevalecesse, aí você fala, tá vendo? Agora eu mudo a minha posição, minha postura. Por quê? Porque a realidade mudou. Então minha postura vai mudar, porque eu dou graças a Deus, porque agora tudo está diferente. Deus fez exatamente isso. Eu falei com ele, mostrei a situação, e agora ele mudou, então agora eu mudo a minha postura. Mas o capítulo 3 não fala isso. O capítulo 3 mostra claramente que a situação continua a mesma coisa, não mudou absolutamente nada, o que só muda é a postura do profeta. Mais nada. É isso que acontece. E aí vamos ver como é que ele faz essa mudança. Ele fala assim no 2, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Tenho ouvido. Sabe o que faz esse profeta, irmãos? Mudar a postura dele? Numa situação de desespero, de angústia, de sofrimento que nós passamos na nossa vida, existe um antídoto poderoso para nós vencermos isso. Sabe o que é? Palavra de Deus e oração. É isso que ele faz. Porque quando ele fala assim, tenho ouvido, ó Senhor, a tua declaração, o que ele está fazendo? Ele está falando a respeito da palavra de Deus. E quais são as palavras de Deus que ele está falando? É exatamente a resposta que Deus deu a ele, no capítulo 2, do versículo 1 em diante. Essa resposta que Deus deu a ele, levou ele ao quê? A realmente ter uma mudança de postura. Porque a princípio ele estava pensando que a nação de Babilônia ia continuar fazendo tudo que é de errado e não ia acontecer nada com ela. Mas não. Ele, ao recordar o que Deus estava falando, ele começa a perceber que não, que Deus é justo. Que Deus não vai tolerar o pecado. Que Deus não vai tolerar a maldade. E que em um momento Deus vai agir. Vai agir, vai operar. E ele está observando isso. Ele começa a mudar esse comportamento, que ele começa a ouvir a palavra de Deus. Quando ele começa a contemplar a palavra de Deus. Quando ele começa a ter acesso a essas verdades de Deus, é isso que vai mudando a postura do profeta. E é por isso que aqui nesse versículo 1 e 2, nós vemos claramente, irmãos, que aqui nós vemos o clamor, né, do profeta pelo avivamento. E esse avivamento deve nos levar o quê? A volta, né, para as Escrituras. Nós devemos voltar para as Escrituras, nós devemos voltar para a oração. E o que o profeta quer ensinar é, se nós queremos sair de situações assim desesperadoras, angustiantes da nossa vida, situações de medo, situações onde você acha que não tem mais solução, você precisa se voltar para a palavra de Deus e para a oração. Porque foi isso que aconteceu com o profeta, foi quando ele começou a ouvir a Deus, e quando ele começou a falar com Deus, é que essa postura mudou. Literalmente. E isso é muito importante. Então, ouvir as tuas declarações e me sinto o quê? Alarmado. Ele está alarmado, sabe por quê, irmãos? Porque quando ele começa a ter resposta do capítulo 2, acerca do que Deus vai fazer com a Babilônia, sabe que ele percebe claramente, faz ele voltar a relembrar na sua mente que quem controla o destino da história, o destino da humanidade, o destino das nações, não são os poderosos dessa terra, não são as nações poderosas dessa terra, não são os reis poderosos dessa terra, mas é o Senhor. É Deus que tem o controle total de todas as coisas.
É isso que deixa ele alarmado. É perceber que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada mediante a tudo que está acontecendo. Porque ao olhar e contemplar tudo isso, a gente ia pensar, perdeu o controle de Deus. Na verdade, Deus nem está mais aqui. Porque olha o caos que virou. Mas lembre-se sempre disso. Deus não perde o controle, nem a soberania de nada. Deus é soberano em toda e qualquer circunstância. Independente se ela é boa ou se ela é má, não interessa. Ele está ali operando. É Ele que controla, né, todas essas ações. É isso que está alarmando o profeta. E aí ele fala aqui, aviva, Senhor, a obra. Veja só que ele agora começa então a clamar o quê? Por avivamento espiritual. E uma das coisas aqui que é muito importante, ele vai mostrar quem é o autor do avivamento. Quem que é o autor do avivamento? O Senhor. É Deus que é vivo. É Ele que pode realmente restaurar uma situação. É Ele que pode gerar vida onde já não tem mais vida. É Ele que pode construir algo onde já está destruído. É Ele que pode levantar o que está caído. É Ele que pode produzir vida onde já não tem mais vida. Deus é o único que pode, de fato, avivar espiritualmente a vida de alguém. Só Ele pode fazer isso. Isso mostra, então, que o avivamento não é a obra da igreja. A igreja não pode produzir avivamento, né? Homens não podem produzir o avivamento. Por quê? Porque hoje você vai analisar essa questão de avivamento, e essa questão do avivamento está muito bem distorcido o conceito de avivamento, né? As pessoas hoje imaginam que avivamento é a manifestação de dons espirituais. Então, na igreja onde todo mundo fala em línguas, pula, sapateia, aí está avivado. Mas lembre-se que a igreja de Corinto tinha a manifestação de todos os dons espirituais, e Paulo fala, é uma igreja carnal. Não é à toa que as pessoas tinham inveja uma das outras. Quem tinha um dom que sobressaía, né, ficava invejando quem não tinha. Quem não tinha, invejava quem tinha. Aí os que tinham dons que não eram menos relevantes, né, que não apareciam tanto assim, né, achavam que eram, como é que fala assim, não tinha valor nenhum. Enquanto que aqueles que estavam lá na frente pregavam, esses sim, né, eram realmente estavam numa posição mais elevada, espiritualmente, e assim por diante. Outros acreditam que avivamento é jargões bíblicos que são utilizados dentro de culto. Você chega no culto e fala, glória a Deus, aleluia, pai, e vai assim, pronto, ali é avivado. Chegar numa igreja onde você não ouve isso não é uma igreja avivada. Mas se você for pegar o contexto de Cristo e de todas as pessoas que ensinavam dentro de uma sinagoga, você não vai ver isso acontecendo. Você sabe por quê? Porque o povo de Deus, eles tinham uma reverência tão grande quando a palavra de Deus era ministrada, porque eles entendiam, é Deus que está falando. É como se Deus estivesse falando agora aqui. E é exatamente isso que acontece quando você lê a palavra. Então a reverência era tão grande, que você não havia um barulho, meu irmão. Um barulho. Mas hoje não. Hoje avivamento está ligado ao quê? A esses jargões. Então você tem que dar glória a Deus, aleluia, e fazer um monte. Não que você não deva, mas existem momentos específicos. Eu lembro de um rapaz que ia lá em Suzuka, um senhor, um baixinho. Ele vira e mexe, ele era bem pentecostal mesmo, né? Começava a mensagem, ele se levantava e começava a dar glória a Deus. E começava a falar em língua na hora da mensagem. Aí você olha para aquela pessoa e você diz, esse aí é avivado, não é? Mas ele está atrapalhando o culto. Está dispersando a mente do povo. Está atrapalhando toda a liturgia, nesse sentido. E a pessoa está pensando que isso é avivamento. Outra questão a respeito do avivamento que as pessoas têm de equivocado é a questão da liturgia do culto. Ou seja, tem que ter banda, tem que ter um monte de coisa para você atrair, para você chamar a atenção das pessoas. Não é assim que as pessoas falam? Eu conheço pessoas que falam, se fizesse isso, nossa, a igreja estaria assim. E acha que é isso que é avivamento. A liturgia. Mas a liturgia não é avivamento. Porque Deus pode operar em toda e qualquer circunstância. Lembrando, quem que produz avivamento? Deus. É Ele que produz avivamento.
E aí ele continua claramente assim mostrando, né, que uma das coisas que nós temos que entender, que o avivamento realmente vem de Deus. É Ele que realiza, é Ele que opera. O verdadeiro avivamento é quando o povo de Deus está com o coração quebrantado, está arrependido, quando ele tem consciência de pecado, quando ele tem fome de Deus, quando ele quer Deus, quando ele quer servir a Deus, ele tem fome e sede da presença de Deus. Ele não consegue ficar uma vida longe de Deus. É aquele texto que, né, o Daniel estava lendo, de Atos 2, 42 e 47. É um povo unânime que perseverava na doutrina, na oração, na comunhão, no repartir do pão, que estava todos os dias, não é um dia não é só em um momento específico, né? Todo dia está ali buscando. Via bem necessitado, estão ajudando. E a Bíblia fala no versículo final que Deus ia acrescentando. Isso quer dizer, eles pregavam a palavra. Havia frutos pela obra que eles estavam realizando. Então veja que o verdadeiro avivamento, ele não vem de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Ele começa aqui no interior, no quebrantamento, no arrependimento, na confissão de pecados, na necessidade, né, da presença de Deus, nessa busca, nessa fome, nessa sede de Deus. Isso é avivamento. E é exatamente esse avivamento que Abacuque clama. E é interessante que ele vai deixar claro aqui que além de falar quem pode produzir o avivamento, que é o Senhor, lembrando, e o que nós então temos que fazer com relação ao avivamento? Nós como igreja, nós temos que nos preparar para o avivamento. Nós temos que buscar o avivamento. Nós podemos desejar o avivamento e nós devemos orar pelo avivamento. Mas lembre-se, quem vai produzir é só Deus. Só Ele produz. Então não fica pensando naquela ideia do homem e fala assim, ó, vem para cá, que aí tem dia, tem hora, tem um momento exato. Eles falam até da abrangência de que esse avivamento vai ocorrer, como vai ocorrer. Isso não é avivamento. O homem não pode produzir, a igreja não produz isso. Quem produz é só Deus. E aí ele continua, acerca disso ele fala, quando nós devemos buscar esse avivamento? Ele fala, viva o Senhor a tua obra no decorrer dos anos. Né? E no discurso dos anos faz o que? Conhecida. O que ele está falando? Que o avivamento deve ser buscado em todo o tempo. Isso mostra que na nossa caminhada como cristão, nós devemos fazer sempre uma reflexão do nosso estado de espiritualidade com Deus. Por quê? Porque se você for perceber, você vai ver, ó, como é que era a sua vida no início da caminhada. Não era empolgante? Você não era bem fervoroso? Você não tinha uma expectativa grande acerca das coisas de Deus, do que Deus poderia fazer? Você não era aquela pessoa que, só de falar que não ia poder estar no domingo, você já ficava angustiado, tinha alguma coisa que está faltando dentro de você por não estar participando? Né? Então você vai percebendo que essa reflexão tem que fazer de forma contínua. Por quê? Porque nós temos a tendência a acomodar na nossa espiritualidade. Você pode chegar num patamar de espiritualidade e você acha que não precisa mais de nada. Ah, já sei tudo, já sei o suficiente. Ah, assim tá bom. Mas lembre-se de uma coisa. Tem um princípio na Bíblia que é fatal com relação a isso. Toda vez que o povo de Deus se acomodou, Deus moveu alguma coisa para o povo sair da acomodação. Quer ver só um exemplo? Lembra quando Deus falou sobre o evangelismo? O que Deus falou para os discípulos? Ide, pregar o evangelho o quê? Para toda criatura. E começa falando, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sabe o que os discípulos iniciais estavam fazendo com essa evangelização? Só se deteram ali na região de Jerusalém. Aí o que Deus faz? Ele se acomoda ali, né? O que Deus traz? Perseguição. E por meio da perseguição, eles se espalham e cumprem o propósito de Deus. E nós temos que tomar cuidado. Vida que te leva à acomodação, você pode ter certeza que vai ser um problema. E nós não podemos nos acomodar com relação a isso. Por isso, o tempo de nós buscarmos o avivamento deve ser contínuo. Não é só na nossa geração, mas são em todas as gerações. A igreja deve buscar por avivamento. Por isso que isso é o quê? Algo necessário.
É importantíssimo o avivamento nesse sentido. É uma necessidade que a igreja tem. E aqui ele continua falando sobre a base do avivamento. Ele fala, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando ele fala na tua ira, ele está tratando exatamente que Deus, ele é santo. Deus é justo. Deus, ele não tolera o mal, não tolera o pecado. E ele aplica o quê? Juízo para disciplinar. Mas Abacuque entende também que Deus, mesmo sendo um Deus justo, mesmo sendo um Deus que disciplina o seu povo, ele lembra que Deus também é o quê? Misericordioso. Ele age com misericórdia. E a grande base do avivamento é exatamente essa. Quando Deus passa da ira para a misericórdia, vem um avivamento. É isso que acontece. O avivamento ocorre exatamente quando Deus deixa a sua ira para agir com misericórdia com relação ao seu povo. Aí você vê a base do avivamento. E é exatamente isso que o profeta está clamando. Do capítulo 3 ao 15, você vai ver que ele vai começar a falar aqui agora a respeito de algo muito importante. Ele vai falar, claro, que os exemplos do passado, os exemplos gloriosos de Deus no passado, nos ajudam a enfrentar o presente de forma vitoriosa. O que ele está falando aqui, irmãos? Do 3 ao 15, é muito interessante. Eu vou correr aqui por causa do tempo, senão não vai dar para terminar. Mas a ideia aqui, quando ele fala que ele está recorrendo aos exemplos gloriosos de Deus no passado, das suas obras, e que isso nos ajuda a enfrentar, né, o presente de uma forma vitoriosa, o que o profeta está pensando aqui em mente? Ele começa a pegar os exemplos do passado e ele entende o seguinte, que é muito importante nós entendermos que nós precisamos conhecer. Além de você se voltar para a palavra e manter uma vida de oração, você precisa realmente conhecer o seu Deus e a grandeza do seu Deus. Nós precisamos fazer isso. E como nós fazemos isso? Exatamente olhando tudo o que Deus fez no passado. Nos ajuda a entender toda essa ação. E ele vai pegar aqui no versículo 3 a 15, o que Deus fez na jornada do povo que saiu lá da escravidão do Egito para a terra prometida de Canaã. Ele vai começar a ministrar coisas importantíssimas acerca daquilo que Deus fez. Do versículo 3 ao 5, ele vai falar sobre a glória de Deus manifestada. Por quê? Porque foi nessa região aí que ele está falando, no versículo 3, Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o seu santo, a sua glória cobre a terra, e vai até o versículo número 5. Ele está falando exatamente, essa localidade foi onde está o monte Sinai, foi onde Deus se manifestou, de forma gloriosa. Por meio da sarça ardente, Deus se apresenta a Moisés. Foi ali, justamente nesse monte Sinai, que Deus dá os seus grandes mandamentos, os 10 mandamentos de Deus. Foi ali que Deus se revela. Foi ali que Deus começa a planejar a obra de libertação do seu povo, da sua escravidão no Egito. E essa referência é importante porque nós estamos falando de uma escravidão de 400 e poucos anos. E que Deus já havia falado lá em Gênesis, que enquanto não cumprisse a iniquidade dos amorreus, o povo seria peregrino em terra estrangeira. E isso acontece, né? Quando o povo de Deus vai para o Egito, e depois da morte de José, o novo faraó surge, esse faraó era mau, perverso, e acaba escravizando o povo ali. E eles passam momentos difíceis, terríveis, naquele local. Também, né, sofrem com tudo aquilo. Mas é propício esse exemplo, por quê? Porque Abacuque quer mostrar que esse Deus, o mesmo Deus que agiu no passado, ele age no presente, ele também age no futuro. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então esses gloriosos, né, fatos de Deus, das manifestações de Deus, das obras de Deus, nos ajuda a reconhecer isso. Que o nosso Deus não muda. Que os problemas podem estar mais agravantes ou não, não interessa. O Deus que nós servimos é o mesmo. Ele opera dessa forma gloriosa, ele se manifesta dessa maneira. E aí no versículo 6, 7, ele vai falar o poder de Deus demonstrado, né? Que faz estremecer a terra
e a natureza, em todo sentido. Então, o versículo 6, ele vai mostrar aí, claramente, né, que ele vai estar tratando. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalha-se os montes primitivos, e os outeiros eternos se abalam, os caminhos de Deus são eternos. Ele está mostrando que Deus, ele tem controle sobre todas as coisas. Todas as coisas estão submetidas à sua autoridade, à sua soberania, ao seu poder. Por isso que ele pode falar para o sol e a lua pararem, e o sol e a lua tem que parar. Por isso ele pode, numa tempestade, dizer, mar, acalma-te, vento, para, e tem que parar. Por isso que ele pode chegar para qualquer situação que envolva a natureza, e falar qualquer coisa, as coisas se submetem. Porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele manifesta o seu poder por meio da natureza. Ele opera assim. E aí no versículo 7 ele fala, o poder que faz sacudir as nações. Então Deus é aquele que levanta reinos, abate reinos, levanta reis, destrói reis. E ele vai agindo dessa maneira. Isso para mostrar claramente, né, que Deus realmente ele é soberano sobre todas as coisas. Que nada de fato foge do controle de Deus. E que tudo aquilo que está estabelecido sobre as nações, sobre os reinos, só está estabelecido por quê? Porque Deus permite, ele tem controle. E a Bíblia fala que ele que levanta governos, ele que estabelece autoridades, mas ele também é aquele que abate, ele tira, né? Ele age. Lembra lá do caso de Pilatos? Quando ele estava lá sendo julgado? E Pilatos fala, tu não vai falar nada não? Tu não sabe que eu tenho o poder para te tirar dessa situação? Né? Porque as pessoas queriam crucificar Cristo. E Jesus fala algo muito importante. Nenhum poder foi te dado se não fosse dado lá do alto. Então a autoridade que ele tinha, só tinha porque Deus concedeu e permitiu ele ter. Então a gente percebe que Deus também tem controle sobre essas ações, né, das nações. Outra coisa que ele mostra do versículo 8 a 11. As carruagens da salvação saem em cavalgada. Aqui é algo muito interessante, né? Porque aqui ele deixa bem claro, nesses versículos, que Deus, ele é como aquele cavaleiro que sai para a vitória. Cavalga para a vitória. Isso quer dizer que em Deus não existe derrota. Não tem como alguém enfrentar Deus e sair vitorioso. Por isso que a Bíblia deixa bem claro, né? Agindo eu, quem vai impedir? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Que o Senhor dos Exércitos, ele vai avante, né, diante das nossas vidas. Ele é o nosso comandante, ele é o nosso general. Não tem quem o abata. A grande verdade é que quando a carruagem dele passa, todos têm que se prostrar. Ele é o Deus soberano, que tem controle de todas as coisas, detém todas as coisas, tem poder para literalmente operar toda e qualquer coisa referente a isso. Do versículo 12 ao 15, você vai ver aqui a marcha triunfante de Deus pelos caminhos da história. E ele vai mostrar aqui claramente três coisas importantes. Versículo 13, a parte A, ele vai falar, tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Ou seja, que Deus é aquele que vem para libertar o seu povo. Libertar de escravidão, libertar de erro, libertar da opressão do inimigo, libertar de situações difíceis. Ele é aquele Deus que opera nesse sentido. Liberta o seu povo. Aí ele fala no versículo 12 a 15, que ele vem também para trazer juízo sobre os ímpios. E aí ele continua. E feres o telhado da casa do perverso e descobre de todo fundamento. Transpassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar. O pobre as oculta, marchas com teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Então aqui ele está deixando bem claro também que ele vem realmente trazer juízo sobre todos os ímpios. E por último, no versículo 15, ele vem para demonstrar o seu poder, né? Quando fala, marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Aqui ele está falando a respeito de quando o povo de Deus passa a seco pelo Mar Vermelho. Lembra quando Deus abriu? Né? E lembra quando ele fechou? Então a gente vê assim que Deus ele demonstra o seu poder. Ele passa, ele opera o impossível. Porque aqui está tratando da história do impossível. Como é que o mar vai se abrir? Você passar seco? Não tem como se abrir e passar seco.
Mas o que Abacuque quer mostrar é que esse Deus, ele opera na esfera do impossível. Para mostrar que ele é o único poderoso. Por isso que fala que ele é onipotente. É o único que pode todas as coisas. Ele tem poder para fazer isso. Ele opera o impossível nesse sentido, né? E isso é muito importante. E aí, por último, para encerrarmos, ele vai falar aí do versículo 16 até o versículo de número 18, ele vai trazer esse cântico de vitória no meio das dores. E ele vai mostrar que isso é um testemunho que você devemos dar de uma forma vibrante com relação à nossa fé. Então veja, versículo 16 aqui, ele vai falar: ouvi, ó, o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios. Então podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. Sabe, irmãos, aqui nós percebemos claramente que o profeta, ele começa a ministrar acerca dessa manifestação gloriosa de Deus. Quando ele contempla tudo isso que Deus vai fazer, a única coisa que ele faz realmente é se colocar nessa posição de humildade diante do Senhor. Quando ele fala aí que no meu íntimo se comoveu, né, a sua voz tremer os meus lábios, ele se põe numa posição de humildade do profeta com relação à pessoa de Deus. Ele começa a realmente entender que diante da presença de Deus, diante desses gloriosos exemplos que ele realmente vai observando no decorrer de toda a história, não tem outra coisa a não ser realmente prestar glória, honra a esse Deus grande, soberano, a esse Deus que realmente tem o melhor para realizar nas nossas vidas, que se preocupa com cada um de nós, e ele realmente se coloca numa posição assim, né? Ele quer mostrar essa manifestação dessa maneira, e ele deixa claro isso, que nós precisamos, mediante também tudo isso que nós observamos, reconhecemos, quando nós nos voltamos para a Escritura, quando nós começamos a orar ao Senhor, quando nós começamos a recordar das coisas que Deus tem feito na história, trazer à sua mente que esse Deus não mudou, ele continua o mesmo, ele está operando, ele não muda, as circunstâncias não mudam a Deus. Os homens podem mudar, mas Deus não muda. A situação pode mudar, mas Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. Nada modifica o nosso Deus. E é por isso que ele então, ele traz essa ação da manifestação gloriosa. E ele se sente dessa maneira. E isso a gente vai ver. Daniel mesmo, quando está na presença do Senhor, ele fala que ele desmaiou quando viu essa glória. Paulo, ele se prostra no caminho de Damasco. João também cai aos seus pés, né? Na ilha de Patmos, e assim vai. Essa é essa manifestação gloriosa do nosso Deus, daquilo que Deus representa para nossas vidas. Aí fala no versículo 17 e 18, uma confiança inabalável. Ele fala, esse é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, quando fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Veja que o profeta, a confiança do profeta não estava mais o quê? Na provisão, mas estava no provedor. A gente percebe assim que os recursos da terra podem faltar, mas Deus jamais faltará. E a gente vê claramente que a ideia aqui de Abacuque, quando ele fala dessa confiança inabalável, o que ele está mostrando? Que a nação de Judá dependia muito da agricultura, da pecuária. A economia dependia disso. Mas o que ele está falando o seguinte, ó, mesmo que a nação se coloque num caos econômico, mesmo que não haja absolutamente nada, mesmo que comece a faltar as coisas, ele está deixando bem claro que uma das coisas que ele não vai perder é a fé em Deus. Lembra de Jó? Jó também perdeu tudo, mas uma coisa ele não perdeu: a fé em Deus. A confiança em Deus é inabalável. E se manteve o quê? Firme nesse propósito. Terceira coisa que a gente vê aqui, versículo 18, uma alegria ultra circunstancial. Ele fala que todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação.
Então você veja que a alegria do profeta não é determinada o quê? Pela presença de coisas boas, nem pela ausência de coisas ruins. E a gente vê claramente que a sua alegria está centrada aqui na pessoa de Deus. É por isso que ele segue a mesma ideia de Paulo, em Filipenses, capítulo 4, a partir do 11, que ele fala que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação, por momento de abundância, de escassez, de alegria, de tristeza, e ele continua falando, tudo pode aquele que fortalece. Ou seja, a independência tem e deixa de ter, independente do seu estado. Paulo deixa bem claro que a vida com Deus ela é ultra circunstancial, que eu me alegro em Deus e vivo por causa dele. Não é pelas coisas que eu tenho ou deixo de ter, ou por causa da situação que eu me encontro ou não encontro. Isso aqui é importantíssimo, irmãos. Nós temos em mente essa ideia da gente viver essa alegria ultra circunstancial, porque nós não somos movidos assim. A nossa alegria, ela está relacionada às circunstâncias. Se as coisas estão bem, então eu estou alegre com Deus. Eu louvo a Deus, eu oferto, eu faço dízimos, eu cumprimento minha irmã, eu vou para a igreja. Mas se eu não estou bem, em algum momento, aí eu paro de vir para a igreja, corto a oferta, corto o dia, não cumprimento mais ninguém e não quero mais saber da igreja. É assim, a gente é movida pelas circunstâncias. Mas Abacuque ensina que a nossa vida não deveria ser movida por isso. E a nossa alegria não devia estar concentrada nisso. Tá um pouco. E por último ele fala, versículo 19. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumento de corda. Sabe aqui qual é o fundamento da alegria, né, de Abacuque? Fundamento é o próprio Deus. A gente vai ver que Abacuque ele vai começar deprimido, né, e está com dúvida quanto à retidão e justiça de Deus, e vai terminar alegre, confiante na provisão e também no poder sustentador de Deus. É isso que ele encerra. E ele vai oferecer aqui duas coisas, né? Deus oferece ao profeta duas coisas importantíssimas, né? Primeiro é a questão da estabilidade e segurança. Ele fala que Deus é minha o quê? Fortaleza. É meu alto refúgio. Quem te mantém estável, quem te protege, quem te mantém seguro é Ele mesmo. E aí ele vai falar, né, que quando ele fala aqui na outra parte, faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O que ele está falando aqui? Esse andar altaneiramente quer dizer andar firme. Quando ele usa a expressão da corça, você sabe que a corça é um animal que ele sobe os cumes do monte numa velocidade que você nem imagina. Nada impede dela fazer isso. Nada impede o seu percurso. Ela chega ao seu alvo de forma firme, segura. E a ideia dele estar usando essa expressão da corça é exatamente isso. A ideia de que Deus ele nos faz isso, Ele nos mantém em passos firmes, seguros, que nós vamos conseguir chegar, né, realmente aonde Deus quer. Por quê? Porque é Ele que está agindo. É Ele que está fazendo isso. É Ele que está promovendo todas essas ações na nossa vida. Por isso que nós precisamos realmente olhar para a pessoa de Deus e entender, né, no final de toda essa história aqui de Abacuque, entender exatamente isso que Abacuque compreendeu. Que por mais que tudo esteja aparentemente numa situação caótica, difícil, lembre-se, Deus nunca perdeu o controle de absolutamente nada. Deus ele age, Deus ele é justo, Deus nos ama, Deus tem o melhor para mim e para você, Deus ele opera, Deus é grandioso. Por isso que nós precisamos, se queremos mudar uma postura nesse sentido, você tem que se voltar para as Escrituras, tem que se voltar para a oração, para manter intimidade, para manter comunhão com Deus, para desenvolver essa relação íntima, profunda com Ele. Você, ao fazer isso, você precisa se lembrar dos grandiosos feitos de Deus no passado, para que você possa viver seu presente de uma forma vitoriosa e ver que Deus não mudou e nunca vai mudar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A gente precisa seguir, né, dessa forma, entender que através disso nós podemos então produzir essa manifestação gloriosa como de Abacuque, reconhecendo quem esse Deus é, mantendo uma posição de humildade, e aí depois criar uma confiança inabalável, porque à medida que isso vai acontecendo realmente, né, a nossa fé ela vai se fortalecendo.
Você vai aprendendo com os problemas, com as circunstâncias. Depois você começa a ter uma alegria ultra circunstancial, ou seja, não vai depender mais de nada. Você simplesmente se alegra por causa do seu Deus e começa a ter um quê? Um fundamento seguro no Senhor, que é a sua fortaleza, que vai te ajudar a manter firme os seus passos para você chegar aonde deve chegar pela fé. E que Deus possa nos ajudar, irmãos, a cumprirmos com tudo isso. Eu queria explicar mais coisas, mas não vai dar para explicar, porque na verdade é muita coisa para explicar, né? Mas que Deus guarde o nosso coração, nos ajude realmente a compreender, entender todas essas verdades, acima de tudo que nós possamos aplicar tudo isso no nosso dia a dia. E lembre-se sempre disso, o Deus que você serve continua sempre o mesmo. E graças a Deus que Ele não mudou. Graças a Deus que Ele não muda pelas nossas... Imagina se Deus mudasse pelas formas como nós tratamos Ele, pela forma como nós agimos, né? Pelas nossas inconstâncias, nossas infidelidades e irresponsabilidades. A gente estava perdido. Essa é a grande verdade. Mas Ele não muda. Ele continua da mesma forma, nos amando e desejando nos abençoar sempre. Amém? Vamos orar.